Trazidas Gerais está de volta e agora a gente conversa sobre Fashion Psychology, ou psicologia da moda. Afinal, nossa comunicação vai muito além da fala. Para falar sobre isso, recebemos agora a Débora Blaso, psicoterapeuta especialista em imagem pessoal, e a Cristina Paiva, que é fonoaudióloga e coach em comunicação. Boa tarde, muito bem-vindas. Débora, o que é exatamente a Fashion Psychology? Então, Fashion Psychology é um conhecimento, né, que diz da aplicação da psicologia dentro do contexto da moda e da imagem pessoal. Né? Então, é a abordagem a partir da psicologia das nossas questões de imagem pessoal, de comunicação visual, né? Então, é uma análise, assim, dos padrões emocionais, dos comportamentos, da forma como a gente se sente, como a gente se expressa emocionalmente pela imagem pessoal. Mas é diferente, por exemplo, de uma consultoria de moda, né? Sim. Ou tá muito na moda você contratar um personal stylist. Personal stylist, exatamente. É diferente o trabalho. Sim, na verdade é bem diferente no sentido, assim, de que ele é mais profundo. Né? Porque enquanto a consultoria de imagem, ela vai tratar dos aspectos externos e de alguma forma ela aborda pontos de autoestima e de autoconfiança, por outro lado, quando a gente está falando de Fashion Psychology, é uma abordagem mais profunda, né? Porque a gente vai tratar especificamente de processos cognitivos que estão relacionados com a demanda por moda e com a expressão através da imagem pessoal. Então, além de promover a transformação externa, né, que é o que a consultoria de imagem promove, o trabalho com a psicologia, ele também vai promover mudanças de hábitos e mudanças de comportamento, chegando a alterar até alguns padrões de pensamento, de sentimentos, de crenças, né, a nível mais emocional, a nível psicológico. Então, tem todo um trabalho antes da gente chegar na parte externa. Né? Então, antes de eu chegar na sua roupa, qual cor é melhor, qual modelagem, né? Qual tipo de roupa, qual que você vai fazer com o seu cabelo. A roupa que eu escolho, porque que hoje eu vesti uma calça, ontem um vestido, as cores, você olha tudo. Sim, isso? Tudo isso. Porque o que acontece? As escolhas que você faz, elas representam aspectos da sua personalidade e muitas vezes aspectos de coisas que você quer, né? De objetivos de vida, até crenças limitantes, inseguranças, que são processos psicológicos, né? Que são processos emocionais. E como a gente está comunicando isso visualmente, a gente consegue alinhar tudo e até perceber alguns pontos muito característicos das pessoas pelas escolhas que elas fazem ou não, né, de roupas, de cores, de estilos e tudo mais. Mas normalmente quem te procura é quem quer mudar o estilo, quem não está satisfeito com a própria imagem? Também. Normalmente, a maior parte das pessoas que me procuram, elas têm uma demanda para além da imagem em si. Né? Então, quando eu falo eu falo muito, né, que a nossa imagem pessoal ela é uma ferramenta. Ela é um meio para você alcançar outras coisas na sua vida. Eu não enxergo ela como um fim em si. Então, as pessoas elas me procuram querendo alcançar outras coisas através da imagem pessoal. Chega muito demandas assim de carreira, né? Então, pessoas que querem uma promoção ou que querem que o seu negócio tenha uma alavancagem ou que estão querendo crescer, atrair mais clientes. Mais credibilidade. Mais credibilidade. Hoje a gente tem muito, né, a questão do marketing digital e mídias digitais. As pessoas às vezes chegam querendo gravar vídeo no YouTube e não se sentem à vontade ou se sentem envergonhadas, né? Então, essas pessoas chegam querendo um outro resultado. Mas elas já sabem, por algum motivo, por algum feedback, avaliação de desempenho, algum outro retorno, que o que está impedindo elas de alcançarem esse resultado que elas querem está relacionado à imagem pessoal. Né? Então, elas chegam para mim... O que é muito delicado, né? Se eu ouvir isso, imagino. Então, elas já chegam para mim sabendo mais ou menos, sabe? As pessoas, elas querem uma transformação, mas elas entendem que tem algo ali que diz da autoestima delas, que diz, às vezes, da história de vida, que precisa ser trabalhado também. E aí você faz um raio-x daquela situação e quais etapas são cumpridas a partir disso? Então, o processo ele é mais longo, né? Ele é bem mais longo do que uma consultoria de imagem, né? Uma comparação assim, né? Enquanto uma consultoria de imagem às vezes leva 1, 2 meses, eu chego a ficar com o cliente até 6 meses ou mais.
né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar o que esse cliente precisa para poder dizer o que vai ser trabalhado. Mas as etapas, elas começam da definição de um objetivo. Então, se você entende que a imagem é uma ferramenta para alcançar algo para além, o que é isso que você quer alcançar com a sua imagem? O que você quer transmitir? O que você quer comunicar? A partir desse objetivo definido, a gente vai trabalhar aspectos da história de vida, né, fazendo uma linha cronológica mesmo, né, desde a infância, adolescência, passando pelas etapas do desenvolvimento humano, para entender como que a sua imagem, o seu estilo foi construído dentro da sua história de vida. E é um ponto que às vezes a gente identifica conflitos familiares, conflitos internos que estão relacionados com outros processos emocionais. Feita essa passagem pela história de vida, a gente entra numa etapa de sonhos, que é uma etapa de objetivos, né? Porque se você quer alcançar algo com a sua imagem, mas você não sabe o que você quer nos próximos 5, 10, 15 anos, como que você vai fazer dessa imagem uma ferramenta para chegar lá? Então é preciso ter clareza disso. Passada essa etapa de sonhos, a gente vai para a essência, que é onde eu vou abordar mais ativamente processos cognitivos e emocionais, né? Então, é onde eu faço treinos de novas habilidades, às vezes a gente faz uma investigação de valores pessoais, ou precisa trabalhar crenças limitantes, e aí isso varia conforme cada cliente. Passada essa etapa de essência, a gente entra para a parte física, que aí se assemelha mais à consultoria de imagem, que é onde eu vou fazer análises técnicas, tirar medida, avaliar a proporção corporal, fazer análise de coloração para descobrir as melhores cores para sua pele e, em alguns casos, ainda aplicar algumas técnicas psicológicas para resolver problemas que estão ligados ao corpo, né? Então, distorções corporais, aquela pessoa que se sente maior do que ela realmente é, ou que se sente desproporcional em alguma parte do rosto ou do corpo, a gente ainda consegue trabalhar para desenvolver uma autoimagem mais saudável. Passada essa etapa do corpo, a gente vai para fazer o visagismo, que é a adequação de cabelo, de sobrancelha, de maquiagem, de aspectos que estão ligados ao rosto, né? Porque o rosto ele é o primeiro ponto de contato emocional. Então é fundamental que o rosto esteja bem alinhado com tudo. Feito isso, a gente vai para o guarda-roupa, né? Que é a hora de ver o que está lá e fazer composições, analisar o guarda-roupa. E daí, se precisar fazer compra ou às vezes fazer um treinamento mesmo. Porque costuma acontecer dessas pessoas não terem dimensão do próprio tamanho do corpo, algumas nunca tiveram uma experiência de compra por conta própria. E aí, mais do que um personal shopper, elas precisam de um treinamento, né? Para conhecer o próprio corpo e entender como comprar, o que comprar, como escolher, até qual o tamanho certo. Um consumo mais consciente e mais sustentável, né? Sim, eu falo comprando por comprar uma coisa que você nunca vai usar. Eu falo assim que um dos maiores benefícios do trabalho é justamente esse consumo mais consciente, não só a nível financeiro, mas a nível emocional também, né? Porque o consumo desenfreado, a gente sabe que além dos problemas financeiros que ele acarreta, ele advém de questões emocionais, né? Que as pessoas compram às vezes para suprir outras coisas que elas estão sentindo falta. E Cris, o que todo esse trabalho que a Débora faz promove de melhoria na comunicação dessa pessoa? Traz mais autoestima, mais confiança na hora de se posicionar e se comunicar, seja no trabalho, na família, nos relacionamentos em geral? Sim, o trabalho dela acho que age diretamente na imagem da pessoa, na imagem que é projetada, né, dessa pessoa. E a gente sabe hoje, pelas pesquisas, que aquilo que você projeta para o meio exterior, também você projeta para você mesmo. Então, essa projeção faz a pessoa também se sentir mais segura e consequentemente, ela passa a se sentir mais segura e passa mais credibilidade, transmite mais credibilidade pela fala também, né? Então, assim, a linguagem não verbal, que tem a ver com como você se veste, com todo esse trabalho que a Débora faz e também com as características da fala, nós sabemos que tem a ver com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com o que a gente acredita também. Você se revela? Sim, demais. Por essas, a forma como você se veste, as cores que você usa, seu cabelo, sua maquiagem. Não é porque, como a Cristina está falando, a forma como a gente se apresenta visualmente diz de como a gente está se sentindo e do que a gente pensa a nosso próprio respeito, né? E o nosso cérebro, ele não admite a incongruência, né? Então, o que acontece é que
o que está sendo processado internamente precisa ser compatível com a realidade externa, né? Então, se você alimenta pensamentos de baixa autoestima, de baixa valia, de baixa competência, você naturalmente, né, vai emitir comportamentos, porque esses pensamentos, esses sentimentos vão eliciar esses comportamentos para que a realidade externa seja compatível. Então, você vai começar a dar sinais de incompetência, ou vai parecer mais incompetente, né, ou vai ficar com humor mais deprimido, justamente por conta dessa relação cognitiva, né? Eu falo assim que o cérebro não processa o não. Então, se eu falo para você, não pense em um copo de água, qual que é a primeira coisa que você pensa? Água. No copo de água, né? Então, se eu tô ali o tempo inteiro pensando que, né, nessas coisas, eu vou emitir comportamentos e comportamentos relacionados ao meu vestir também, isso afeta, né, as escolhas que eu faço para validar e para as coisas ficarem congruentes. E do mesmo jeito, inversamente, se eu começo a produzir alterações no meu externo que estão transmitindo a partir de signos da linguagem visual, competência, credibilidade, atratividade, poder, eu vou começar a me sentir assim, porque as coisas precisam bater. Por né? isso é tão importante a pessoa se autoconhecer, porque também eu não vou vestir uma roupa que vai demonstrar tudo isso que você falou, mas que não tem nada a ver comigo, porque vai soar falso, né? Sim, até porque assim, a demonstração de todos esses elementos não está restrito a um estilo só. Né? Então a gente consegue, dentro do estilo individual de cada pessoa, transmitir essas mensagens, respeitando a identidade de cada um. Débora, como é que eu posso aliar esse dress code que eu tenho que usar no meu dia a dia com uma identidade que eu busco, por exemplo, de uma tribo a que eu quero pertencer? E aí a gente pensa logo naquele estereótipo, né? Por exemplo, os skatistas usam roupas mais largas, a calça um pouco mais baixa, aí, por exemplo, outros que gostam mais de rock, camisa preta e tudo mais, colares. Como é que eu posso aliar isso no dia a dia, sabendo também que vai ter certos lugares em que eu tenho que me adaptar, né? A usar, por exemplo, uma roupa, né? Um traje esporte fino e tudo mais. Sim. A psicologia social fala muito disso, né? Porque a gente vive em sociedade e uma das coisas mais importantes para o ser humano são os vínculos, né? O pessoal falou no bloco anterior, os vínculos são fundamentais. E a gente se une dentro dessas tribos justamente por conta disso, porque a gente se vincula por semelhança, né? Então você vai procurar constituir vínculos com amigos, com colegas de trabalho, com pessoas que são semelhantes a você. Isso acaba expressando visualmente por conta das coisas que a gente já falou. Quando a gente está falando em termos de adequação, a adequação às vezes entra nos detalhes, porque dependendo da carreira que você escolheu, né, ou dependendo da empresa em que você está trabalhando, o dress code é mais formal. E aí a gente consegue fazer adequações nos detalhes, então pontos de cores, às vezes um sapato, uma bolsa, coisas, né, que são detalhes que não vão interferir no que o trabalho te exige, no que aquela ocasião te exige, mas que faça você se sentir um pouco mais identificado com aquela imagem e menos uniformizado. E essa história da primeira impressão é a que fica, isso é verdade? É verdade. Né? Tem uma pesquisa muito expressiva, né, que ela foi realizada em Princeton, e ela mostra justamente isso. Né, que a nossa primeira impressão ela é gravada muito rapidamente, então 1/10 de segundo é suficiente para o cérebro registrar uma informação. E a gente sabe que estudos de imagem mostraram que essa informação ela fica arquivada próxima ali da região da amígdala. A gente não sabe ao certo onde ela fica. Mas e a gente sabe que a amígdala é a região do nosso cérebro responsável pelo processamento emocional. Né? Então a gente já sabe que é uma informação que vem registrada com uma carga emocional grande. E o ponto importante é que essa informação ela não se apaga. Uma vez ela registrada no cérebro, o mais longe que a gente consegue ir é numa ressignificação. Então, por exemplo, aquela pessoa que você bate o olho numa primeira vez e acha que ela vai ser chata, mas depois você conhece e acaba até construindo uma amizade, e aí chega um dia que você fala, nossa, eu achei que você era chata, mas você é muito legal. O que acontece, né? Essa pessoa que está transmitindo essa primeira impressão, ela vai ser sempre aquela pessoa legal que eu achei que fosse chata. Porque essa primeira impressão, ela fica, né? Claro que depois de alguns anos, dependendo da relação, a gente acaba esquecendo, a gente acaba, né, colocando outras informações por cima e isso fica mais esquecido. Mas essa informação está ali registrada.
né? Por isso que a gente fala que é tão importante uma primeira impressão assertiva, porque aquela informação vai ficar, né? E a gente precisa se vestir. O Alberto Solon, que é um consultor de imagem, ele fala muito isso, e eu gosto muito dessa fala dele, do vista-se para ser ouvido. Porque tem um encadeamento lógico das coisas, né? E a Cristina sabe muito bem disso. Quando a gente encontra uma pessoa pela primeira vez, primeiro você vai ver, né? Porque a primeira informação que está ali é o que vai ser visto. Aí a gente começa uma conversa. Começou uma conversa, qual que é a segunda informação? O áudio, né? E por último, você vai analisar o conteúdo, porque isso diz do processamento cerebral. A linguagem escrita, a linguagem falada de conteúdo, ela é muito mais recente evolutivamente, né? Então é o que a gente processa por último por questões de evolução. Então se você tá com uma imagem alinhada, você passa e vai ser ouvido e vai, né, construindo um vínculo muito mais fácil, porque a primeira impressão foi assertiva. Isso é super importante para pessoas que falam em público, né, Cris? Quem vai dar uma palestra, um professor, né, para o que ele está falando ali ser ouvido, ele não pode estar com o cabelo, sei lá, despenteado, uma franja tampando a testa, tem um monte de dica aí, né? Sim, que é acho que tem essa sentido. Primeira etapa, né, que ela falou do visual, e depois das características da fala. Porque quando a gente fala ou vai se expressar em público, a gente emite sinais, e esses sinais são alguns elementos não verbais, igual nós falamos anteriormente. Então, postura, gesto, tom de voz, a entonação, algumas características da fala, velocidade, articulação, tudo isso traz informações sobre algumas impressões e pode gerar impressões positivas ou negativas. E tem que estar casado, de preferência, Sim. com tudo isso que a Débora, né, vem falando aqui no programa. O seu trabalho, pelo que eu estava lendo, muitas vezes também acontece junto com um psicólogo ou um terapeuta. É comum acontecer isso, o que começa como uma psicologia da moda evoluir para um tratamento mais profundo, aí, terapêutico mais profundo? Sim, é bem comum. Porque como a gente está tratando de questões muito profundas, né, e a imagem pessoal, ela tem esse poder muito grande, porque inclusive em estudos sobre vergonha e vulnerabilidade, dentro de vários indicadores que foram elencados, o indicador que mais elicia vergonha é a imagem pessoal, né? E aí quando a gente começa a levantar conflitos familiares, conflitos internos, crenças limitantes, processos de vergonha às vezes muito profundos, é preciso que seja dada uma tratativa adequada para isso, né? E apesar de eu ser graduada em psicologia, eu não faço essa terapia justamente para não misturar o vínculo, né? Porque são vínculos diferentes. É complementar, né? É complementar. Então é muito comum eu encaminhar os meus clientes para a psicoterapia, né, para eles lidarem com essas questões que vão emergindo do processo comigo. Tá certo. Ô, gente, infelizmente nosso tempo deste bloco acabou. No próximo bloco a gente continua falando aqui sobre diferentes formas de comunicação e como que a gente pode aprimorar isso. A Débora e a Cris continuam comigo, Pedro também. Valéria canta mais uma música antes do intervalo, mas antes disso queria te perguntar, você como cantora, leva em conta tudo isso que a Débora falou aqui durante o bloco na hora de se apresentar? Isso é muito importante, né, nessa área de artes, né, de música, de cantar, essa postura que você tem, o cuidado com a voz, o cuidado com a imagem. Então, assim, a cada vez a gente percebe que os meios todos eles estão se unindo para modificar um pouco o pensamento até do próprio cantor, né, de como se apresentar e como agir, né, dentro da arte. Então é muito interessante essa questão da imagem também desse trabalho, né? E dá mais segurança para quem vai subir num palco, né, Valéria? Com certeza, né? Você pensa num figurino, você tem um pensamento até para transformar, para você fazer um personagem no canto também, você tem que cuidar de uma série de questões. Então é a maneira de agir e a maneira de se vestir também, né? Tá certo. Né? Vamos encerrar esse bloco com música, então? Isso aí, vamos lá. Watch your step. Don't you fall down. Mind your words.
people will be watching you. When are we going to be free? Free. When are we going to feel? When are we going to think by ourselves? When are we going to breathe? Stop to dream. Don't you take another way. Always follow my lead. Never turn the other way. Never. When are we going to be free?